Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês no canal um caminho para se escrever roteiros que foi extremamente impactante na minha vida. O meu grande objetivo é fazer filmes, é escrever, dirigir. Esse processo todo envolve muitos aprendizados que eu quero compartilhar com vocês, não em um tom aqui, né, de professor, mas muito mais realmente um tom de confissões e de compartilhar processos para que a gente se conecte, para quem gosta de saber essas histórias também. Dentro das artes, é praticamente impossível você replicar caminhos. Você pode até se inspirar em processos, mas você não vai replicar o caminho de um artista que você admira. Você pode tentar aprender o máximo ali, mas você vai ter sua própria jornada, seu próprio caminho. No fim das contas, você pode tentar espelhar o que um artista fez. Você pode tentar reconstruir algum tipo de processo. E foi exatamente isso que eu comecei a buscar. Eu comecei a ouvir vários roteiristas, diretores roteiristas principalmente, como é que eles escrevem suas histórias, como é que foi o processo por trás de um filme. E aí você começa a ouvir histórias como Corra é um filme que demorou 10 anos até chegar aí, porque o Jordan Peele trabalhava com comédia e aí ele ia desenvolvendo, era meio que a rota de fuga dele, aquele projeto de terror que ele nem acreditava que as pessoas iam querer financiar, mas que ele acreditava bastante. O Paul Thomas Anderson também é um diretor que gosta de passar muito tempo pesquisando e ele vai com uma pré-ideia ali, começa a escrever, mas ele gosta de deixar os personagens começar a se comunicar. Mas o processo que me pareceu mais replicável possível e que tem muito pouco a ver com a inspiração e muito mais com uma organização é o processo do Ingmar Bergman. Eu já falei aqui do diretor algumas vezes no canal, que é um diretor que eu tive dificuldade para me conectar a priori, tá, pessoal? Não é um diretor que eu sou completamente louco por ele, mas eu comecei a mergulhar cada vez mais e o cara, mais do que um excelente diretor, ele é um excelente roteirista. O Bergman trabalhou durante toda a sua carreira numa construção conjunta dentro do cinema e do teatro. E eu venho do teatro e eu acredito que as grandes interpretações elas nascem, né? Os grandes artistas da atuação eles nascem no teatro. Eu acho que é a base, precisa fazer. Historicamente, você ia acessando coisas mais antigas do que o próprio cinema. E a mesma coisa para a dramaturgia, né? Para os diálogos, para a construção de personagens, para desenvolvimento de tramas e tudo mais. E o Bergman, ele tinha esse trabalho conjunto. Tem vários e vários roteiristas que eu admiro, que eles têm uma paixão profunda pelo teatro, pela literatura. São lugares que você realmente vai aprender demais. São artes mais antigas, artes que já foram mais exploradas pelo ser humano e você tem um arsenal de material fantástico para beber ali. E o Bergman, ele começou como roteirista e depois partiu para a direção dos seus próprios roteiros. E ele é reconhecido realmente por ter sido excelente na construção de personagens, na construção de diálogos. Tem filmes que são só atores dentro de um espaço conversando e é maravilhoso, né? Tem filme, série. O Bergman é realmente um cara que fez muitas e muitas histórias. E como ele fazia isso? Eu tenho um livro aqui do Bergman, fui estudando Bergman, mas tem um vídeo que eu deixei aqui na descrição para vocês, para quem quiser assistir, bem curtinho. É um trecho de um documentário sobre o Bergman que mostra qual é o processo de escrita do Bergman. Todo o processo de escrita do Bergman começava com esse caderninho aqui, que vocês podem considerar como a primeira etapa desse processo que eu aprendi e que foi maravilhoso para minha escrita. Realmente assim, aumentou a minha rotina de escrita, a minha produtividade criativa de uma forma maravilhosa. Lembrando, esse não é o único jeito de se fazer histórias, isso é muito importante, tá, pessoal? Toda regra que elimina possibilidades, isso aqui é a única forma de se fazer, suspeitem, porque a realidade é que para se criar existem vários e vários caminhos diferentes, você tem que buscar aquilo que funciona para você. Mas tudo começa nesses caderninhos aqui, onde ele ia anotando à mão mesmo, dentro dos caderninhos, ideias. O Bergman, ele gostava de ter todo um período em que ele só ficava com uma caneta e com esse caderninho, e qualquer ideia que ele tivesse, ele ia anotando aqui. E essa ideia não precisava ser só uma ideia de uma história. Às vezes podia ser um título, às vezes podia ser uma frase, podia ser um diálogo, podia ser uma reflexão que ele teve, uma frase que ele ouviu em uma conversa, qualquer coisa. Ele tá vendo um filme, tá lendo jornal, tá vendo um programa e aí de repente ele tem alguma coisa e ele escreve. Então, absolutamente todo o fluxo de ideias ele escrevia em um caderninho como esses aqui. Ele gostava de
Sonhar acordado é uma coisa que o próprio David Lynch também fala bastante. E aí vem uma dica dentro dessa primeira dica, que é: você precisa eliminar o seu celular de um período ali do seu dia que você pode estabelecer, porque o celular, ele evita esse sonho acordado. O que seria esse sonho acordado, né? É você ter um momento de ócio criativo, onde você não está fazendo absolutamente nada. Você não está assistindo nada, você não está lendo nada, você está sentado, caminhando, deitado, você pode estar fazendo o que você quiser nesse sentido, mas você não está fazendo nada mesmo. Isso te permite entrar dentro dos seus próprios pensamentos, refletir sobre essas ideias, pensá-las, matutá-las, realmente tentar imaginar ali uma cena, por exemplo, imaginar uma relação entre personagens. Isso só é possível se você tem esses momentos de pausa. O que acontece? Hoje, diferente da época do Bergman, sempre que a gente tem um momento de pausa, a gente acaba no celular, né? Às vezes você entra no celular para fazer uma pesquisa e aí do nada você já está em alguma rede social, você perde muito tempo, né? Todos nós podemos ver quanto tempo passamos dentro de um celular e é assustador. Então, para se criar, você precisa criar uma limitação. É uma coisa que está constantemente sendo colocada na nossa frente, então se a gente quiser escrever alguma coisa, tem que criar ali uma coisa para realmente sair do celular. Inclusive essa foto aqui sou eu no Cinecittà, na Itália. Esse aqui era o estúdio que o Fellini amava gravar. Depois eu conto essa história para vocês. Dentro desse processo aqui de escrita, não existia uma rotina muito estabelecida. Aqui era um momento mais livre do Bergman. E ele sentia que quando ele já estivesse completando, né, ou completado um caderninho como esses aqui, era o momento de pegar essas ideias e começar a organizá-las. Lembrando que essas ideias não precisariam necessariamente estar conectadas. Muita coisa que ele escrevia nunca chegaram nem perto de ser um roteiro, que dirá um filme. Mas o importante aqui é ter liberdade para que você escreva tudo que está vindo. Não precisa ter organização nenhuma. Então, esse é um momento de puro instinto, é um momento criativo, é um momento em que você vai anotando coisas sem se preocupar se a ideia é boa, ruim, dane-se. O importante é anotar. Depois ele ia para uma parte mais organizada. Depois que ele já tinha entendido que tipo de história ele ia contar, ele começava a escrever o roteiro à mão nessas páginas amarelas assim, né? Então ele tinha uma coisa com esse lance de página amarela, porque ele começou a sua carreira como roteirista, escrevendo em páginas amarelas assim, e ele se acostumou, e a partir do momento que ele se acostumou, ele só escreveu em blocos amarelos assim. Inclusive a fábrica que produzia os blocos que ele usava ia fechar, e ele comprou mais de 8.000 blocos dessa fábrica. Quando ele está fazendo esse documentário que eu deixei no link aí para vocês, ele diz inclusive que faltam poucos cadernos para ele na época, né? Ele já estava mais velho assim, tudo mais, mas ele escreveu várias e várias histórias. Ele utilizou aqueles 8.000. E aqui no bloco amarelo ele realmente não escrevia ideias soltas. Aí a ideia era realmente, dentro desse bloco amarelo, escrever o seu roteiro, a sua história. E aí é muito bacana como exercício. Dá uma olhada nos roteiros do Bergman, vocês encontram alguns deles online, em inglês, né? Mas vocês até podem achar em sebos algumas traduções e tal de alguns dos seus filmes. E alguns roteiros ele escreveu de forma mais classicona e outros menos, né? Persona, por exemplo, é um roteiro que quebra algumas das regras ali de formatação e tudo mais. Então, você pode ter um pouco de liberdade nesse sentido, porque depois você pode passar por uma formatação e tudo mais no computador. Então o Bergman ele tinha esse momento aqui, e nesse momento era pura disciplina. Ele começava a escrever às 9 da manhã, a partir das 9 ele ficava 3 horas escrevendo. Todo santo dia, 3 horas a partir das 9 da manhã. Acordava, dava uma caminhada, tomava café da manhã e começava a escrever às 9 da manhã. Escrevia durante 3 horas, deu o horário, ele parava de escrever. Porque o grande lance dele é a disciplina de escrever 3 horas. 3 horas escrevendo por dia, pessoal, é um tempo bem produtivo, inclusive, de escrita. E ele não escrevia mais no dia, só no dia seguinte. E aí ele costumava, quando já estava nessa etapa em que ele já tinha ideia, já estava desenvolvendo em roteiro, ele escrevia todo santo dia até o roteiro estar finalizado. Esse foi o processo que o Bergman desenvolveu para construir as suas histórias. Depois de escrever, existe reescrita pra caramba, né? Isso é uma coisa que quando a gente está começando a estudar um pouco mais sobre roteiro, a gente não pensa, né? Mas tanto para roteiros como para literatura de forma geral, é muito comum a reescrita, né? Esse trabalho de rever, de editar o seu texto, o que você está pensando. Então, não se preocupem se vocês forem testar esse processo aqui, vocês não precisam estar escrevendo a melhor versão dessa história. Vocês vão escrever a versão
de forma disciplinada e depois vocês voltam para entender todo esse processo. Eu escrevi um roteiro para um longa-metragem usando esse processo todo. E uma coisa que eu acho muito bacana desse processo, né, pessoal? A gente que vive hoje em tempos de inteligência artificial, onde você escreve lá uma coisinha, a inteligência artificial te dá o negócio inteiro, né? Particularmente, eu gosto muito de escrever à mão. Eu acho que é um momento em que a gente se desconecta das telas. Porque a gente está o tempo inteiro no computador, o tempo inteiro no celular, e quando você vai escrever uma coisa à mão, ainda que não pareça tão prático, é um momento em que você começa a criar uma separação, você começa a criar uma organização em volta do teu trabalho, que é uma forma de trazer rituais para o seu processo criativo. O que eu acho muito interessante, porque quando você está escrevendo uma coisa e você não fez nenhum filme ainda, você não publicou nenhum livro, nenhum quadrinho, nada do tipo, é você e você. Você acreditando em você mesmo, você acreditando na sua história, não tem ninguém esperando aquela história chegar, né? Não tem uma fila de pessoas esperando para aquela história ser contada. Então, uma relação muito solitária nesse início. Até mesmo no cinema, né? O roteiro, ele é um momento solitário. Você está escrevendo, você ainda não compartilhou com a equipe, você ainda não mostrou para colaboradores, pessoas que possam querer participar e te ajudar a fazer aquilo acontecer. Eu considero que é um processo que precisa ter algumas coisas. E aí vai depender muito da tua personalidade, do que você gosta, né? Às vezes você é uma pessoa ultra digital, que não tem nada de analógico à sua volta e tá tudo certo, não tem problema nenhum você não querer usar esse método, né? Você pode querer e fazer direto no computador e tá tudo certo e isso não te afeta. No meu caso, eu gosto dessa parada analógica, assim, é uma coisa que me atrai. Tanto a fotografia analógica, escrever à mão, tudo que é analógico me atrai bastante, eu confesso. Eu desconecto tudo e sento ali naquela outra mesa para escrever. Sabe? Então, é uma forma de você criar uma ordem para o processo criativo. Eu gostei muito desse processo do Bergman porque ele abraça um momento caótico, que, na minha opinião, é fundamental. Um momento em que você precisa ter total liberdade, um momento em que você não pode ter apego nenhum ali com as suas ideias. Vai tendo ideia, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai testando, não tem problema nenhum. E depois você tem a disciplina, que é também muito necessária para que você possa finalizar os seus projetos. Esse é o grande lance. Eu escrevi um roteiro onde eu fiz basicamente esse processo. Foi até um pouquinho diferente também, bebi um pouquinho dos processos do Coppola, porque o Coppola, ele também gostava de ter uma ideia e ele transformava aquela ideia em um conto primeiro. Então ele construía aquela história em um outro formato, diferente do cinema, para ele entender os personagens, entender aquela história e depois ele passava para o roteiro. Então o que eu fiz dentro desse processo inteiro foi, eu tive o momento do caderninho, as ideias se conectaram, eu sabia que história eu queria contar, e aí eu fui para as páginas amarelas. Mas eu senti um impulso, enquanto eu estava nas páginas amarelas, de escrever a primeira versão como se fosse um conto. Um conto com o ponto de vista da protagonista, porque eu queria saber o que ela estava pensando. No cinema, você não tem tanto espaço assim para colocar o que a protagonista está pensando. Você até pode, né, ter ali um voice over, você pode ter diálogos mais expositivos e tudo mais, pode funcionar, não tem problema nenhum, mas nesse momento de descoberta que eu estava, era a primeira vez que eu ia botar no papel aquela história que eu estava construindo, eu achei que seria muito legal fazer como um conto. E eu escrevi 14 páginas e depois que eu fiz o conto, eu entendi ali quantas cenas estavam. Então eu construí uma espécie de escaleta onde você tem todas as cenas da sua história e depois eu escrevi um argumento. Um argumento, tanto a escaleta como o argumento, eles são já parte de um processo de construção de roteiro para longa. E depois que eu fiz o argumento inteiro, eu fui para o roteiro. E no roteiro, ainda nas páginas amarelas, eu escrevi a descrição das cenas, as ações e os diálogos inteiros. Depois que eu fiz todo esse processo nas páginas amarelas, eu fui para o computador, abri ali o software de roteiro e passei o roteiro para o computador. Fiz a primeira versão, o primeiro tratamento, corrigi, fiz um segundo tratamento e agora eu deixei essa história de molho para que eu possa ter um tempo mesmo, né? Um mesinho ali de distanciamento, estou construindo outras histórias nesse meio tempo, para depois voltar com um olhar mais fresco ali. Foi um processo muito fluido. Esse que é o grande lance, galera, que eu queria transmitir para vocês. Foi um processo fluido, é um processo trabalhoso, mas é um processo que te faz
ter muito mais atenção ao que você está se propondo. Você pode até falar, pô, por que você não faz direto no computador, tal, não sei o quê. Pode ser, galera, vai de cada pessoa. Mas na minha cabeça funcionou muito mais esse processo, que é um processo muito mais interessado em realizar o próprio processo do que em finalizar a obra. Não existiu uma pressa, mas sim um respeito a cada etapa. O grande lance, o grande barato dessa experiência como um todo foi ter uma ideia que se encontrava em caderninhos como esse, de repente começar a passar isso para as páginas amarelas, começar a ver ali no físico as páginas, passar para o computador, escrever, eu imprimi aquela versão do roteiro e aí você consegue sentir, visualizar, tocar a quantidade de páginas que você escreveu. E aí tem um longo caminho pela frente, porque é um roteiro e cinema, roteiro é só a primeira etapa. Esse é o processo que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. De todos os processos criativos, esse foi um que funcionou demais para essa experiência desse roteiro. Agora eu estou escrevendo um outro, que aí eu já estou passando mais tempo na etapa do conto e tá tudo certo. Teve uma ideia de curta que eu fui escrever, saiu primeiro como uma crônica, depois eu adaptei o curta e tudo mais. Então a gente vai também mudando, alterando os processos e não tem problema, mas eu gosto muito dessa vibe de criar um ritual em volta do que você está fazendo, porque você cria o sentido em volta das suas ações também, né? Então, nesse momento, né, de solidão, onde você ainda não conseguiu fazer o filme, que você está construindo sua história, né, testando coisas, é bacana que você consiga ter uma certa responsabilidade em volta do que você está fazendo, mas um prazer, mais do que tudo, um prazer de fazer. Então isso foi uma coisa que eu fiz esse ano que foi muito valiosa dentro dos meus processos e eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários, se vocês tiverem seus próprios também, se você não quer escrever, mas achou interessante também, deixa aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.